Esse é o Cristianos Podcast, o mesmo podcast de sempre, agora com uma nova forma, um novo áudio e muito mais vem por aí. Fique agora com mais uma nova reflexão. Graça e paz, amados amigos, irmãos, queridos ouvintes do Cristianos Podcast. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o texto de Josué, capítulo 7, do versos 2 ao 9. Antes de ler o texto em si, quero relembrar o que aconteceu no capítulo 5 e 6. Não vou ler os capítulos por causa do tempo, mas os amados irmãos podem ler o capítulo 5 e o capítulo 6 para poder recordar o que aconteceu. Vemos nesses dois capítulos a vitória de Israel sobre Jericó e como isso aconteceu. Primeiro, nós observamos que Josué circuncidou os nascidos no deserto, porque aqueles que estavam vivos, que nasceram no deserto, não eram circuncidados. Todos os circuncidados já tinham morrido, porque eles não poderiam entrar na terra prometida por causa do que fizeram no deserto, da desobediência a Deus, enfim. Então, somente a outra geração nova que poderia entrar na terra prometida, e eles não eram circuncidados. Então nós vemos a obediência segundo o que foi passado por Deus a Moisés, mas conforme a aliança que fora feita lá atrás com Abraão, a circuncisão. Depois nós vemos Deus instruindo como o povo deveria proceder. Jericó é uma cidade que estava completamente fechada. Ela já ouvia o que o povo de Israel havia feito, desde a saída do Egito até as portas da entrada de Jericó. Então eles temeram aquele povo, temeram Deus de Israel e fecharam a cidade, não permitindo que ninguém entrasse, ninguém saísse, esperando poder vencer Israel de alguma maneira, ou torcendo que Israel passasse por eles sem lhes derrotar. Então a cidade fica toda fechadinha, sem poder entrar ou sair, e Israel não teria como adentrar aqueles muros. Não havia cavalos, ou melhor, não havia carros de guerra, nada o suficiente militarmente falando para vencer aqueles muros. Mas então Deus manda com que o povo rodeie a cidade por 6 dias sem falar absolutamente nada. E a arca devia estar à frente deles, puxando a comitiva. No 7º dia fariam exatamente o mesmo, só que dessa vez iriam gritar. E ao gritar, o muro cairia e eles então conquistariam a cidade de Jericó. Adentrariam a cidade por milagre de Deus, fazendo com que os muros, tão difíceis de serem penetrados, caíssem diante deles. E assim foi, assim aconteceu. Observamos então nesses dois capítulos a oração forte, obstinada, a oração em primeiro lugar. Josué consultava Deus para tudo. Deus estava com o seu povo e o seu povo era obediente. Deus deu uma ordem a Israel nesse avançar contra Jericó. Deus ordenou que não tomassem para si absolutamente nada de valioso. Eles não poderiam entrar
em Jericó e pegar para si nada que achassem de belo, nada que achassem de valioso. Tudo isso teria que ser entregue a Deus. Era algo anátema, condenável aos homens, mas seria santificado por Deus para uso no seu futuro templo. Tudo que pegasse de valioso, de belo, deveria ser entregue a Deus. Não poderia ser pego para si. Então, entrando no texto que nós leremos, melhor dizendo, nós leremos dos versos 2 ao 9, mas eu ainda queria refletir um pouquinho no verso 1. No verso 1 nós vemos a desobediência. Vemos nos capítulos anteriores a obediência do povo de Israel, mas no verso 1 nós observamos uma desobediência. Uma pessoa desobedeceu, fez aquilo que Deus tinha dito para não fazer, tomou para si riquezas e coisas belas e escondeu. Então Deus condena todo o povo. Deus condena todo o povo por causa de um único homem. Nós observamos com isso é a importância da unidade. Um único homem errou e condenou todo o seu povo. Precisamos estar atentos à nossa vida em comunidade. A igreja é uma comunidade. O meu erro também afeta o meu irmão, sem eu nem saber que isso acontece. Precisamos buscar santidade o tempo todo. Deus condena o pecado, mas Deus abomina o pecado escondido. Se falhou, confesse o seu pecado ao Senhor imediatamente. E se for algo possível, desfaça o erro. Desfaça o erro. Acã poderia ter caído em si e ter entregado aquilo que cobiçou, ter pedido perdão a Deus e as coisas provavelmente seriam diferentes, mas ele cobiçou, escondeu, guardou para que ninguém descobrisse. Mas Deus é Deus. Ele pôde esconder de todos os homens, mas não podia esconder de Deus. E todo o povo acabou sofrendo por causa do erro dele. Agora nós vamos entrar no verso 2 em diante e vamos ler então o verso 2 ao 9. O texto diz assim: Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, suba uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué:
Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. E Deus continua falando nos versos anteriores. Nós vamos refletir só até o verso 9. E Deus responde a Josué nos versos posteriores. Mas no verso 2, nós vemos que Josué mandou os espiões para a cidade de Ai. Algo normal, corriqueiro. E pelo contexto, não necessariamente só no verso 2, mas pelo contexto, verso 2 e 3, nós conseguimos observar, só lendo o texto, sem estudar, nem por fora, mas ao ler o texto a gente observa isso. A gente vê que a cidade de Ai era uma cidade muito mais frágil em relação à cidade de Jericó. E de fato era. Era uma cidade de acesso um pouco mais complicado, por ser uma subida. A localização não era uma localização tão simples, mas era uma cidade menor e mais fraca. Então, militarmente falando, era muito mais fácil derrotar Ai do que tinha sido derrotar Jericó. Humanamente falando, a batalha era uma batalha já vencida, fácil. No verso 3 nós vemos então a resposta dos espiões. Os espiões relatam a fragilidade do inimigo. A confiança era tamanha que relataram a Josué que não mandassem todos os soldados. Era tão fácil, tão tranquilo que não precisava mandar todo o povo, apenas uma parte dele. Israel vinha de uma vitória magnífica contra uma cidade muito maior, muito mais forte. Se venceram uma cidade tão mais difícil de ser vencida, para que temer uma cidade tão frágil? Mande uma pequena parte, que será o suficiente. Eles não são tão fortes, não têm uma proteção tão forte, não têm soldados tão numerosos e tão bem preparados. Vamos derrotá-los facilmente. Então, sugerem a invasão com parte do povo e acabam assim quebrando a unidade do povo. Não foram todos, mas foram apenas uma parte, um pequeno grupo. E aí nós observamos então a primeira falha. Israel abandonou a unidade. O povo de Deus é um, não vários. Não pode haver divisões, mas devemos agir como um único organismo. Eles acharam tão fácil que permitiram uma divisão de ações. Apenas uma parte do povo faria a obra, enquanto outra não. Dividiram o povo ao invés de seguir como um povo inteiro, único. No verso 4 nós vemos que eles subiram confiantes. Israel subiu tranquilo de que venceria aquela batalha. Um contingente pequeno, o povo dividido, uma parte para lutar, uma parte para descansar. E olharam para as suas forças, olharam para as forças do inimigo e viram essa batalha está vencida. Acharam ser capazes de vencer tranquilamente essa batalha, mas cometeram a segunda falha.
A primeira falha que cometeram foi o fato de Israel ter abandonado a unidade. Se dividiram. Não era mais uma unidade, mas eram duas. Uma guerreando e outra não. Deveriam continuar juntos, unidos. Mas não, se dividiram. E a segunda falha, olharam para o lugar errado. Israel olhou para o inimigo, Israel olhou para suas próprias forças, mas não olhou para Deus. Talvez pensassem, se Deus é por nós, quem será contra nós? E é uma frase verdadeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas esqueceram de consultar a Deus. O que fazer? Olharam para as forças humanas do inimigo, olharam para as forças humanas próprias e esqueceram do principal, que era Deus. Então chega o verso 5 e nós observamos a queda de Israel. Um exército capaz de vencer a batalha só levando uma parcela de seu total cai, é derrotado. Israel olhou para suas próprias forças, mas não olhou para Deus. Não viveram o que nós lemos no Salmos 20, verso 7. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Israel confiou nas suas forças, nos homens, e esqueceu de confiar primeiro em Deus, de buscar primeiro a vontade de Deus. Caíram então na terceira falha. Agiram por impulso e não consultaram a Deus. Primeiro dividiram o povo. Primeira falha, dividiram o povo. Depois miraram para o lugar errado. Olharam para as questões humanas, para as forças dos inimigos e para as suas próprias forças. Esqueceram de olhar para Deus em primeiro lugar. E a terceira falha, agiram por impulso e não consultaram a Deus. Olharam para tudo o que podiam olhar. Observaram tudo o que podiam observar. Mas esqueceram de consultar o Senhor, aquele que tinha dito como venceriam a batalha contra Jericó. Esqueceram de consultar para ver como derrotariam Ai. Sentiram-se fortes, mas não perceberam que, ao se achar forte, pela força dos seus músculos, se torna fraco, porque ignora a força e a importância de ter Deus à frente de qualquer coisa. E aí lembramos do apóstolo Paulo que diz que quando eu me sinto fraco, aí que sou forte. Por quê? Porque esse é o momento que estou completamente dependente da força do Senhor. Israel olhou para sua força e achou ser suficiente. E esqueceu de olhar para a força de Deus e depender da vontade de Deus. E acabaram derrotados. E cometeram um outro erro ainda. Que primeiro eles não consultaram o Senhor, acharam que eram fortes o suficiente, não miraram para Deus, mas miraram para as questões humanas. Depois permaneceram no erro, porque após a derrota olharam para sua derrota e se acharam incapazes de vencer qualquer outra cidade, que as demais cidades rodeariam Israel e venceriam Israel. Permitiram ser tomados pelo desespero, pelo medo, pela dor da derrota e mais uma vez esqueceram de olhar e consultar ao Senhor. Mais uma vez colocaram as coisas terrenas, as suas convicções, os seus desejos, as suas dores à frente do Deus Todo-Poderoso. Eles continuavam a olhar pura e simplesmente para o homem, para as suas forças, as suas fraquezas, para os seus temores, e não para Deus. No verso 6 nós vemos que Josué se prostra diante de Deus.
É preciso lembrar que Josué não sabia do pecado de Acã, mas cometeu uma grande falha. Não orou pedindo direção a Deus. Josué cometeu as 3 falhas que nós citamos. Josué permitiu a divisão do povo. Josué não se atentou à unidade do povo, como a primeira falha. Josué mirou, ouviu, deu ouvidos ao que chegou dos seus espiões e acabou olhando para as forças do inimigo e para as suas próprias forças e achou ser capaz de vencer sem consultar a Deus. Se esqueceu, era tão fácil, tão simples, que se esqueceu de consultar a Deus. Era uma vitória tão tranquila que se esqueceu de consultar a Deus. E a terceira falha, que foi a ação pelo impulso. Agiu por impulso, por ver a facilidade, agiu por impulso e não consultou ao Senhor. Josué cometeu essas 3 falhas que nós citamos. Josué não sabia, como disse, do pecado de Acã. Mas se Josué tivesse prestado atenção no que deveria fazer de fato, orar ao Senhor antes de qualquer coisa, Deus lhe diria do pecado antes da tentativa de invasão. Deus lhe diria para corrigir este erro antes da derrota. Mas Josué só se lembrou de Deus, só se lembrou de orar depois da derrota. Somente depois da derrota. Então o povo pagou pelo erro de Josué, pelo erro de Acã, claro, principalmente porque ele desobedeceu a Deus primeiro, mas também pelo erro de Josué, porque Josué tivesse orado antes de tentar invadir Ai, Deus lhe teria dito o que disse após a sua oração. Que Deus responde para depois do verso 10, Deus teria dito antes da derrota. Mas Josué só se lembrou de orar depois da derrota. E o povo pagou pelo erro dos dois. Devemos orar sem cessar, devemos buscar as orientações do Senhor a todo tempo, para toda e qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, a orientação do Senhor tem que estar à frente, o desejo do Senhor tem que estar à frente dos nossos. Nada pode ser conforme a minha vontade, mas tudo tem que ser conforme a vontade do Senhor. Do verso 7 ao verso 9, nós observamos a oração. Finalmente Josué caiu em si e ora ao Senhor. No verso 6 nós vemos que ele rasga suas vestes. E o que isso quer dizer? Isso é um sinal de humildade diante do Senhor, completamente entregue ao Senhor, completamente sincero ao Senhor. E no verso 9 nós aprendemos com Josué como orar corretamente. Josué nos mostra como devemos orar de forma correta, como deve ser a nossa oração. E diz assim: ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então o que farás ao teu grande nome? Amados, o que aprender com Josué nesse verso 9? Josué nos mostra que ele não se preocupa com o seu próprio nome, não se preocupa com a reputação de Israel, mas sim com o nome de Deus. Nós devemos estar atentos e colocar Deus acima de tudo e de todos, acima de todas as coisas. A nossa oração não deve ser com os nossos interesses como o fim,
mas deve ser com o desejo de glorificar e engrandecer o nome de Deus. Aliás, não só a oração, o nosso viver tem que ser colocando Deus acima de todas as coisas e desejando glorificar e engrandecer o nome de Deus. Talvez passe pela sua cabeça: então não posso orar pedindo pelos meus sonhos, pelo que eu desejo? É óbvio que sim, mas entregar os seus desejos, os seus sonhos a Deus não significa impor a Deus os seus desejos e os seus sonhos. Significa mostrar a Deus quais são os seus desejos, os seus sonhos, as suas vontades, mas colocar sobre a vontade de Deus. É desejar que Deus faça aquilo que você tem no seu íntimo como vontade, mas colocar a vontade de Deus acima da sua própria vontade. E aí você estará fazendo a oração de forma correta. Assim como Jesus nos mostra quando ora pedindo que passasse o cálice dele, se possível fosse, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a dele. Ou quando vemos Paulo pedindo para que se tirasse o espinho da carne e Deus lhe responde dizendo que a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta e devemos buscar viver assim e entregar todo o nosso ser para Deus, os nossos sonhos para Deus. E podemos sonhar os nossos sonhos, mas temos que colocá-los diante do Senhor para que seja feita a vontade dele antes da nossa. Precisamos prestar atenção para não cometer os erros que nós vimos aqui no texto. A igreja é uma só, não podemos nos dividir. Devemos olhar para Deus e para as suas ordenanças e colocar Deus em primeiro lugar. Não podemos agir por impulsos, mas devemos sempre orar pedindo orientação do Senhor. É isso que nós devemos nos atentar. É para isso que nós devemos observar. A igreja é uma unidade, a igreja é uma coisa só, é um organismo só. Devemos olhar para Deus antes de olhar para as coisas do mundo. Devemos orar para que Deus faça as suas vontades acima das nossas próprias vontades. Evangelho não é uma vida simples. Evangelho é também entregar o seu ser a Deus. Aliás, também não é o principal. É entregar o seu ser a Deus. Que Deus faça a sua própria vontade. É se abdicar. É matar as suas vontades para que sejam feitas a do Senhor. Evangelho não é simples. Viver para Deus não é simples. Por quê? Porque vai contra a natureza humana de querer o eu acima de todas as coisas, vai além da natureza humana de querer vencer, de querer estar à frente dos outros. O cristianismo são todos iguais, e todos abaixo de Deus. Eu preciso pôr Deus à frente de tudo. E o homem viver na dependência total de Deus tem suas dificuldades, porque o homem tende a agir por impulsos, como vemos na passagem onde Abraão e Sara acabam tentando dar uma mãozinha a Deus e acabam gerando a Ismael, que gerou um povo que luta e guerreia contra Israel até os dias atuais. Devemos orar o tempo todo e colocar Deus à frente de todos os nossos sonhos, desejos, de todas as nossas ações. Deus precisa estar à frente de tudo na nossa vida. Precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos. Precisamos colocar o Senhor à frente de tudo. Orar o tempo todo. Não devemos temer a nada, porque o Senhor é o meu pastor
De nada tenho medo, porque Ele está comigo. Precisamos nos entregar a Deus por completo e orar o tempo inteiro. Porque aí Deus estará conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós?